Vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do lugar de onde você estiver. Hoje, dia 7 de setembro de 2023, é comemorado os 201 anos de independência do Brasil. Há 201 anos atrás, Dom Pedro I gritava às margens do rio Ipiranga, independência ou morte, cortando os seus laços com Portugal, cortando os seus laços e os laços do Brasil com Portugal. A partir de hoje, corto meus laços com Portugal e torno o Brasil um país independente. E aí, depois disso, foram 201 anos de tristeza, de alegria. Mas para falar a verdade, foi mais de tristeza do que de alegria, né? Porque esperávamos, né? Quando o Brasil se tornou independente, esperávamos algo grande, esperávamos algo incrível, esperávamos que o Brasil, finalmente agora o Brasil terá sua moeda, sua própria economia, sua própria nação e um povo livre, um povo feliz, um povo alegre. Bom dia, hora de acordar. Você está agora acordando 5 da manhã para poder bater laje. Bem, falar da independência não é fácil. Falar de Brasil, então, é mais difícil ainda. Hoje, neste vídeo, eu irei tocar e me aprofundar na pergunta que milhões e milhões de brasileiros fazem. O Brasil realmente conseguiu se tornar um país independente? O Brasil realmente conseguiu ter um bom desempenho a partir do ponto que se tornou independente? Será que nós e os nossos antepassados estavam preparados para lidar com um país independente? São essas e outras perguntas que iremos comentar e debater no vídeo de hoje. Mas antes, eu peço sua colaboração. Inscreva-se no canal, deixe o like e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. E agora, sem muita enrolação, vamos ao ponto. Independência ou morte? Mas para falar da independência do Brasil, nós temos que voltar a 500 anos atrás. O ano 1500. A data 22 de abril. Em 22 de abril de 1500, Pedro Álvares Cabral, sob comando e custódia da coroa portuguesa, trouxe sua tripulação de navegantes às margens do litoral brasileiro. Quando Pedro Álvares Cabral olhou para o Brasil, 1000 pensamentos atordoaram a sua mente. Nossa, que país bonito, que país maravilhoso. Estamos falando do Brasil. O Brasil, um país bonito, um país grande, um país livre, um país independente, um país desejado por várias nações neste mundo e por vários impérios, né? Um país com um povo lindo, um povo maravilhoso, um país com homens e mulheres batalhadores, um país com um povo guerreiro que lutou e ainda luta pela sua independência. Pois é. Do jeito que eu estou falando, vocês devem pensar: o Brasil é uma maravilha de país. E eu concordo. O Brasil é um país lindo. O Brasil é um país maravilhoso.
Mas nem tudo são flores, amigo. Nem tudo são flores. Temos que falar do Brasil. Temos que falar de uma maneira boa. Mas antes precisamos falar de uma coisa. 1494, voltando só mais alguns anos atrás, uns 6 anos atrás, né? 506 anos atrás. 1494, Espanha e Portugal eram um dos principais impérios do mundo todo. Mas os dois viviam em guerra. Os dois queriam terra por terra, império por império, colônia por colônia e assim por diante. Mas não dava para viver em pé de guerra para sempre. Portugal e Espanha precisavam parar com esta guerra incontrolável que nenhum outro império conseguia parar. Foi então que os dois chegaram ao acordo. Em 1494, Portugal e Espanha assinaram o Tratado de Tordesilhas, que das 370 léguas de Cabo Verde até Brasil, o nordeste do Brasil, pertenciam a Portugal. Mais alguns quilômetros ao, vamos dizer, ao oeste do Brasil, era a Espanha, né? Então Portugal, ele tinha no Brasil, ele tinha mais custódia e dominância sobre a região nordeste do Brasil, né? Então, desde que os portugueses chegaram ao Brasil, eles viram a quantidade de possibilidades que poderiam ser investidas naquele local. O Nordeste não é a região seca e morta que muitos têm a visão estereotipada. O Nordeste já foi mais rico do que vocês imaginam. O Nordeste já foi uma terra linda de se viver. Mas infelizmente hoje, por conta das secas e da pobreza, não é assim tão mais maravilhosa, né? Mas quando os portugueses chegaram aqui, eles viram o tamanho da matéria-prima, viram os recursos, principalmente a Mata Atlântica, que foi desmatada ao longo de 500 anos e que hoje não tem quase nada. É muito triste. Mas esse não foi o único problema. Teve outro problema. De 1500 até 1700, o Brasil era uma colônia de Portugal, era um país fechado, não abria economia para quase império nenhum. Tanto é que tiveram que recorrer a invasões para ter contato com o Brasil, como por exemplo a Holanda e a Inglaterra algumas vezes, né? E somente em 1800 que alguns portos foram abertos no litoral. Portos que recebiam e transportavam produtos para diferentes países. O Brasil agora tinha uma economia que começou a se abrir mais, né? Então é isso, né? No século XVIII, o Brasil começou a abrir portos no litoral e aí começou a expandir a sua economia um pouquinho mais. Agora ele podia transportar produtos para fora do Brasil e receber produtos de fora do Brasil. Agora sim, agora o Brasil vai para frente. Não, pô, agora o Brasil vai ficar com a economia incrível. Agora o Brasil vai ter uma economia poderosa. Agora o Brasil vai ser forte. Não. Infelizmente, nem tudo foi assim como nós pensamos. O Brasil, economicamente falando, é considerado por muitos, por mim, um país emergente.
Ou seja, o que é um país emergente? O Brasil é considerado um país emergente economicamente. É um país que ainda está em desenvolvimento econômico. É isso que estou querendo dizer. O Brasil, ele não possui uma economia tão bem desenvolvida como outros países, como por exemplo Rússia, Estados Unidos e alguns países da Europa. Não possui uma moeda tão bem equilibrada, né? Não possui uma moeda que esteja bem encaixada. Vamos falar assim, né? Né? Então é isso. Mas agora não basta, né? O Brasil pode ser o maior país do mundo, né? É considerado o quinto maior país do mundo, tem a sétima maior população do mundo e tem a floresta amazônica, que é um dos principais um dos principais lugares onde dá para tirar mais recursos, né? Mas assim, vamos tirar a economia um pouco de lado e vamos falar sobre quem comanda o Brasil. De Dom Pedro I, de Dom Pedro II, desde o final do reinado de Dom Pedro II para frente, o Brasil só teve um governante pior do que o outro. Eu acho que o único presidente que conseguiu ter uma boa competência e um bom rendimento no Brasil, pelo que me disseram e pelo que eu pesquisei, foi em 1940, que teve como presidente nosso querido Getúlio Vargas. Mas o que ele fez? Getúlio Vargas foi, né, na minha opinião, Getúlio Vargas foi o maior presidente que o Brasil teve desde o final do reinado de Dom Pedro II para cá. Porque ele foi o presidente que ele realmente se importou com o povo. Ele realmente abriu as mãos 100% para o povo. Ele deu o governo para o povo. Ele transformou o povo em poder e o poder em democracia. O poder todo, o governo, não estava nas mãos dele. Apenas as decisões do governo. Quem controlava o governo era o povo. O povo que decidia se aquilo era certo e que aquilo era errado. Todos tinham o direito. Tinham o direito de ir e vir. O direito de comprar e vender. Comprar ou trocar. Seja lá qual for. Né? E aí criou o salário mínimo, que hoje é importante para famílias que precisam, mas que de vez em quando dão alguns problemas, esse salário é bloqueado. Criou a Petrobras, fez muitos planos bons para o Brasil, mas infelizmente por conta de alguns problemas na época, por pensar que estava havendo um golpe comunista no Brasil, em 1954, nosso querido Getúlio Vargas cometeu suicídio com um tiro no peito, se matou dentro do seu quarto. E no dia seguinte que foi anunciada a morte dele, não somente colegas de trabalho choraram, mas toda a população do Brasil chorou. O Brasil estava literalmente de luto. Homens, crianças e mulheres choravam, percebendo o quão importante Getúlio Vargas era para o Brasil. Eles haviam percebido o homem que o Brasil, que o mundo havia perdido. Em uma carta escrita por Getúlio Vargas antes dele morrer, ele diz em um trecho assim: "E saio da vida para entrar para a história." E ele não estava errado quando disse isso. Ele foi um dos maiores governantes, não do Brasil, mas da história deste planeta. Um presidente que realmente sabia
como comandar o país. Um presidente que sabia o que fazer e o que não fazer com a população. Aliás, ele não tinha que decidir nada. Quem decidia era o povo. Ele deu poder, ele deu capacidade à população. E aí, quando Getúlio morreu, foi uma tristeza infernal no Brasil. Todos choravam. No enterro de Getúlio, pessoas abraçavam seu caixão, chegavam perto, queriam ver de perto aquela figura tão importante para a população de milhões e milhões de pessoas. O Brasil havia perdido não apenas o presidente, o Brasil havia perdido um herói. Mas, enfim, ele foi um grande homem. Mas, depois que ele morreu, aí começam as verdadeiras dores da população brasileira. Começam as verdadeiras dores do Brasil. Vai um presidente, vai um pior que o outro. Vai um que não sabe como cuidar da economia, outro que não sabe como cuidar da doença, outro que não sabe como cuidar da população. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Se o Brasil, independentemente de ser o 5º maior país do mundo em território, ter a 7ª maior população do mundo e ter uma boa economia, se não tiver um governante responsável, competente, que dê tudo de si no cargo da presidência e que realmente se esforce para cuidar do Brasil e que saiba como investir no Brasil e como fortalecer a sua moeda, se não tivermos um presidente, se não tivermos um homem no poder com esses fatores, não teremos o Brasil que queremos. Mas é claro que não é apenas o presidente que tem que arcar com todos esses custos. Ele tem que ter esses fatores para comandar o Brasil. Mas ao mesmo tempo que tem que haver responsabilidade e comprometimento do governo federal, é necessário também que tenha responsabilidade e conscientização da população brasileira. Vamos ver aqui. Na minha opinião, pensando aqui, não é necessário que haja educação da população. Acho que dos 100% da população brasileira, 45,31% sabem realmente como investir em si e no seu país, né? Um dos maiores problemas que o Brasil tem hoje em dia é o acesso à educação. Muitas escolas, né, e muitos alunos no Brasil não possuem um acesso ao conhecimento como alunos de escola particular, né? Alguns alunos da escola pública acho que nem sabem qual é realmente a origem do 7 de setembro. A maioria dos estudantes do Brasil não possuem um acesso ao conhecimento. A maioria da população, né? Não estou falando somente dos estudantes atuais. A maioria da população do Brasil não tem conhecimento sobre o seu país, não sabe como investir, não possui, pronto, lembrei, a maioria da população não possui educação financeira. O governo disponibilizou ao longo dos anos salário mínimo, auxílio emergencial, Auxílio Brasil, plano de saúde e muitos outros fatores para poder ajudar a população mais
pobre, financeiramente falando. Mas do que adianta o governo fazer planos e planos para a população, dar R$ 1.200, dar salário mínimo, Auxílio Brasil, auxílio emergencial, se a população não souber investir? O IDH do Brasil, analisando agora, eu diria que seria um bom IDH, né? O IDH bom não. Diria que atualmente o IDH do Brasil é regular. Que, gente, o Brasil já teve uma das melhores educações, já foi o país com um dos melhores sistemas de ensino e aprendizagem do mundo. Já foi o país que teve as melhores condições médicas, teve um melhor avanço medicinal no mundo. Já foi um país que teve uma população com mais dignidade financeira. Já foi um país que não teve uma população tão pobre. Teve tempos que o Brasil teve um IDH melhor do que de muitos outros países. Países como Peru, países como Venezuela, né? Algumas vezes chegou ali perto dos Estados Unidos. Já foi um país realmente assim, diferente do seu padrão de hoje. Já foi um país melhor, já foi um país mais bonito. Brasil já foi um país mais alegre. Mas isso já tem muito tempo. Já tem muito tempo. Hoje em dia, Brasil tá em 68º lugar do melhor IDH. Brasil atualmente não possui uma educação tão abrangente à sua população, não possui planos de saúde, não possui saúde a toda a sua população e não consegue fornecer, né, tantos padrões dignos de vida à sua população. Isso é muito triste, né? Mas entenda uma coisa, Brasil, ele tem que começar a investir na sua moeda. Brasil, você vê, ele tá agora no BRICS, que é um dos maiores projetos, que não é um projeto não, que é uma união entre vários países. Entraram agora a Arábia Saudita e Egito, entraram mais 3 países aí no BRICS. E eles estão com o objetivo, eu não sei se vocês sabem, já tem um tempo que isso está rolando, de criarem sua própria moeda, o BRICS criar sua própria moeda para poder parar de depender de dólar e euro. Eu acho que é isso que é o objetivo dessa moeda, né? Então o Brasil tem que olhar para outros fatores, investir nesses fatores. Ah, mas o Brasil está investindo na sua agricultura. Outros países estão investindo na sua própria agricultura. Quem é que vai querer vir para cá, para o Brasil, para poder comprar soja? Se pode fazer sua própria plantação de soja. Para que vai querer comprar feijão? Para que vai querer comprar arroz? Para que vai querer comprar cana de açúcar no Brasil? Sendo que ele pode criar sua própria agricultura e fazer esses próprios produtos e até melhores. Se o Brasil continuar toda hora investindo bilhões e bilhões de reais na sua agricultura, somente na agricultura, não vai a lugar nenhum. Nós temos também a possibilidade do setor quaternário, que é o setor da junção entre tecnologia e ciência. Hoje, muitos jovens, não muitos, eu falei sobre a questão da educação, mas alguns jovens realmente conseguem ganhar muito dinheiro projetando, aprendendo e ensinando o setor quaternário. Se o Brasil pegar o setor quaternário, investir no seu setor quaternário, criar o seu próprio setor quaternário, iremos longe.
E não é somente no setor quaternário que devemos investir. Devemos também, por que não? Por que não o Brasil criar a sua própria marca de carros? Por que não? Por que não o Brasil criar a sua própria marca de televisões? Por que não? Por que não o Brasil não criar a sua própria marca de eletrodomésticos? Se o Brasil começar a investir em empresas nacionais, vai ser tarde demais. Mas assim, não é só investir na empresa nacional e deixar ela aqui. É pegar essa empresa. Por exemplo, o Brasil vai criar uma empresa. Ele só vai deixar essa empresa acessível aqui dentro do território nacional? Não. O Brasil vai criar uma empresa, vai botar em território nacional e vai colocar em outros territórios. Vai ganhar dinheiro de outras moedas. Vai transformar, né? Vai purificar aquelas moedas para mudar para o real e a economia vai fortalecer. Mas tem um problema, a inflação. Os produtos estão aumentando, a moeda desvalorizando. Isso é uma grandeza inversamente proporcional. Um lado aumenta, o outro diminui. Nesse caso, é o produto dos alimentos, o preço dos produtos aumenta e a valorização da moeda cai. Então é isso. O Brasil tem que começar a investir. Parar de investir esses bilhões na agricultura, porque é uma perda de tempo. Eu vou falar a verdade aqui. Investindo na agricultura é uma perda de tempo. Tem que investir em muita outra coisa. Por que não criar sua própria marca de videogame? Né? Por que não começar a investir no setor quaternário? Eu tô falando de videogame, tô falando de eletrodomésticos. Isso é tudo do setor quaternário, cara. Tudo que eu falei aqui de eletrodoméstico e videogame é tudo do setor quaternário, irmão. O Brasil investe no setor quaternário, investe em videogame, eletrodoméstico, investe em tudo em relação a ciência e tecnologia. Então é isso. E a última coisa que eu tenho a dizer aqui, que o vídeo já está com 27 minutos, é que enquanto o nosso país ainda sofrer com racismo, preconceito, ódio, corrupção, dor, sofrimento, desigualdade, discriminação, intolerância religiosa e outros fatores, nunca seremos livres. Enquanto não entendermos que somos iguais, vivemos na mesma nação, comemos das mesmas comidas, sofremos das mesmas doenças, temos os mesmos olhos, o mesmo nariz, a mesma boca, a mesma voz não, mas a mesma comunicação. Se não entendermos que somos iguais, né? Se não ajudarmos um ao outro, se não tivermos compaixão pelo próximo, se não amarmos ao nosso próximo, se não cuidarmos de nós mesmos, se não soubermos ter educação financeira, se não soubermos lidar com bullying, com racismo, com preconceito, com intolerância religiosa, jamais seremos livres. Estaremos presos a muitos e muitos problemas que afetaram e ainda afetam essa nação. Bom dia, uma boa noite, uma boa tarde a todos e viva a independência. Por mais que ela ainda não esteja totalmente conquistada, se nos unirmos e ajudarmos uns aos outros, iremos conquistar não somente a independência do nosso país, mas também a nossa própria independência. Independência ou morte. Obrigado a todos e viva o Brasil. Tchau.